amo, mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nada, amo a pátria que deixou, mais que o pobre exilado, ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que... Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos: até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Glória a Deus, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um programa Escola Bíblica Dominical. Este programa que tem o compromisso de levar até você uma mensagem da Palavra de Deus, em especial baseada na lição bíblica da semana. Lição esta editada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus e adotada pela Assembleia de Deus no Brasil. Aqui vos fala pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, o diácono Samuel França, o auxiliar Carlos Magno. Juntos procuraremos levar o melhor de Deus para o seu coração. Olha, nós estamos numa campanha nacional intitulada A Promessa, baseada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. A promessa está de pé. Deus, ele é fiel em suas promessas. Ele não falha. Todas quantas promessas que há de Deus são dele sim, disse o apóstolo. E nós somos testemunhas. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Agora mesmo, nesse último congresso, durante o período de carnaval, aqui em nosso campo, mais de 30 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. 52 vidas se renderam a Cristo. E nós cremos que o Senhor vai continuar salvando e batizando, porque a promessa continua de pé. Os homens mudam, os tempos passam, as árvores hibernam, a lua tem fases, o sol entra em eclipse, os homens mudam, mas o nosso Deus permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você está aí na sua casa, no seu veículo, no seu setor de trabalho, onde você estiver, saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração. Talvez você se encontre como Elias, numa caverna, não é? Numa caverna existencial. Caverna simboliza momento de solidão, momento de temor, não é? E isso faz parte da vida. Elias passou pela caverna, Davi passou pela caverna, Jeremias passou por uma caverna. Nós passamos por cavernas. São momentos de solidão, são momentos de temor no coração. Quem sabe essa segunda onda aí de pandemia tem lhe assustado, tem lhe ameaçado.
e você está amedrontado. Mas saiba de uma coisa, Deus está com você. Muita gente tem atravessado, não é, esses hiatos na vida. Hiatos são espaços vazios. Faz parte da história da vida, não é? Às vezes nós passamos momentos sem esperança, sem muita fé, não é? Mas eu quero dizer que tudo vai voltar ao normal. O Senhor vai te encontrar onde quer que você esteja, passando o que estiver passando. O Senhor, Ele sempre está pronto a nos ajudar, a falar conosco. Ele fala com a gente, né? Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, saiba que Ele deseja perdoar seus pecados. Ele deseja lhe revelar um novo caminho para o seu viver. Entrega a tua vida a Ele. Ele já entregou a sua vida por você. Que bom você ter ligado o seu receptor para neste momento Deus falar ao seu coração. Deus te abençoe. E você, meu irmão, meu querido, que está aí nos acompanhando em sua casa, através do seu celular, da sua televisão, saiba que Deus te ama muito. O Senhor não esquece os seus filhos. Eu vou repetir, o Senhor não esquece os seus filhos. Saiba que o Senhor está com você, aí onde você estiver. Levante a cabeça, dê glória a Deus, aumente a sua fé, aumente a sua confiança e acredite que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos de hino, vamos de música, vamos ouvir o nosso primeiro musical, lembrando Israel. Salmo 122 diz que prosperarão aqueles que amam Jerusalém. Então vamos cantar mais uma vez com Sérgio Lopes. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Yerushalem adu alo verastat Elohim, she'azar lecha tamid bekravim rabim. Kra Yisrael be'etzel yachid, Lainu Elohim yizkor et bnei Yaakov. Kra
ישראל, בבל כולו כולו מקום אחד. קרא אלוהים, הוא ישמור אותך, אלוהים חיים יושיעך. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, o inimigo te libertará. Glória a Deus! Nós estamos no programa Escola Bíblica Dominical, aqui vos fala o pastor Jair Teixeira, mais uma vez comunicando ao seu coração a palavra de Deus. Que maravilha saber que você é um amante da palavra de Deus. Se você ainda não frequenta os nossos cultos, procure o templo da Assembleia de Deus mais próximo de sua casa. Deus tem uma palavra ao seu coração, especialmente nesses dias difíceis. Estamos vivendo essa pandemia terrível e muitas pessoas ficam em casa, isoladas, precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. E é na igreja, na casa de Deus, que você pode ouvir uma palavra que venha alegrar seu coração, que venha fortalecer a sua alma. Então procure assistir às nossas escolas bíblicas no domingo pela manhã. Nós temos aqui no Templo Sede a nossa escola dominical. Temos também nas congregações, domingo pela manhã, sábado à noite. E no domingo à noite temos culto em todos os nossos templos. Então você é um dos nossos convidados para estar conosco. Também eu queria lhe convidar para que você assista a nossa programação durante a semana. Temos programas a semana inteira, de segunda a quinta. Sempre há programações a partir das 19h30, a partir das 21 horas, sempre neste mesmo portal. Nós estamos transmitindo uma palavra de Deus. Na segunda-feira, agora, o presbítero Roberto, com a sua esposa, trazendo uma palavra para você. Na terça-feira, nós temos o presbítero Joseildo, também com a sua esposa, a irmã Selene, a irmã Celiane, trazendo o ciclo de oração na sua casa. Olha que bênção! Um momento que você pode orar, pode pedir as orações, pode compartilhar das bênçãos do Senhor. Na quarta-feira, o presbítero Everton traz mais uma palavra. Na quinta-feira, o presbítero Flávio, evangelista Milton, também trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Nas sexta-feiras já temos um encontro marcado, nosso culto de ensino da palavra de Deus. Tem sido uma bênção estudar a palavra de Deus com cada um dos irmãos e você pode participar destes cultos. No sábado, nós temos neste horário a nossa escola bíblica e às 21h temos o presbítero Félix trazendo mais uma palavra de Deus. Domingo temos à tarde. Pela manhã temos a escola bíblica, essa é presencial, mas à tarde, às 14 horas, tem um programa infantil voltado para as crianças. E a partir das 16 horas, com a irmã Miriam, o programa Mulher Virtuosa, que tem sido bênção de Deus. E à noite, então, voltamos ao templo para mais um culto presencial. Então, venha estar conosco, participe dessas programações, por certo, Deus falará tremendamente ao seu coração. Nós queremos enviar saudações a todos vocês que estão conosco neste horário, ouvindo esta programação, participando. Que Deus ajude, que Deus abençoe. A irmã Elisângela Silva, sempre conosco. O Edilson Vicente, ali de Maceió, sempre participa das nossas programações. O Jair Eugênio, o irmão Gessé Mendonça, sua esposa, sempre conosco. O irmão William Ricardo, presbítero da igreja, presbítero Félix Rodrigues também, Rona Clécio Silva com a família, participando do nosso programa. Enfim, todos vocês que estão conosco neste horário, que a boa mão do Senhor seja sobre a sua vida, que você sinta-se participante desta programação. Compartilhe com outras pessoas que você pode lembrar para que nesta hora também estejam ouvindo uma palavra de Deus para os seus corações. Vamos de hino, vamos relembrar com a Miriam Mical, Tua Presença.
Senhor. Aleluia. Liberte. Pode aumentar. Processo, todo esse fora, desespero, os que estavam fugindo. Só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas o que acontece? Mas o meu processo pude compreender. O amor de Deus nunca deixar de ser. Ele disse que comigo estaria. A sua presença vai estar conosco em todo o tempo. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tire tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Quanto dinheiro para adorar Ele nessa noite? Agora não me sinto só. Você não está só, querido. Seu amor dia e noite me acompanha. Mas no meu processo eu pude compreender que o amor de Deus nunca deixar de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Oh, oh, que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, deixe eu mas algo jamais poderão tirar. E eu deixe de adorar e glorificar. Olha, prometeu estar comigo até o fim. Do seu amor não duvidarei. Ele é meu amigo fiel. Aleluia. E a tranquilidade me sustentará. Seu Espírito possas me dar. Ele comigo vai. Que me falte tudo, Senhor, menos a tua presença, Pai. Ensina todos. Espírito Santo, que Ele tire tudo, mas algo jamais poderão tirar. E eu deixe de adorar e glorificar. Jamais, Senhor, que Ele falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que Ele tire tudo, mas algo jamais poderão tirar da tua vida. De adorar e glorificar. A tua presença é indispensável, Senhor. É tudo que nós precisamos, Pai. É a tua presença. Aleluia. Glória a Deus, maravilha, a presença do Senhor é indispensável para cada um de nós. Você que está aí ouvindo o nosso programa, participando, assistindo, olha, nossa saudação especial. Louvamos a Deus por sua audiência,
Sem você seria impossível a realização deste programa. Claro que nós temos um objetivo de levar mais adiante a palavra do Senhor. E você está aí conosco, nossa gratidão. Continue orando por nós continuamos orando por cada um de vocês. Saudações a Débora Cristo, essa família abençoada, que são nossos parentes ali em Sergipe e sempre participa da nossa programação. Débora, toda a sua família aí, a paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente a todos vocês. Continue conosco. Ana Patrícia, também nossa saudação. A Leone Cosmo, o Joilson Nascimento também conosco, participando do programa. A Silvana Cardoso também participa desta programação. Toda a família Cardoso, Deus abençoe. Pastor Cassimiro, lá em Campina Grande, Paraíba. Que Deus abençoe o pastor, que sempre esteve conosco, cooperando no trabalho. Em breve você vai estar aqui com a gente. A Larissa Torres também conosco. O Edivan Lopes em Arapiraca. Saudações a todos vocês aí em Arapiraca, que sempre são nossos ouvintes. Ana Dégia Oliveira, a Linete Alves, a Lourdes Silva, Paulo Ricardo. Deus abençoe a todos vocês. Diácono Nilton Antônio, Pernambuco, também conosco. Deus abençoe. O evangelista José Ivanildo, também de Pernambuco, participa dessa programação. Deus abençoe. Presbítero Fernando Freitas, Igarapava, São Paulo. Maria Augusta, todos vocês aí, nosso abraço. Que Deus abençoe ricamente aos irmãos que nos acompanham, né? Que possamos cada dia mais, unidos no amor de Deus, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Olha, agora queremos chamar a sua atenção para meditação na Santa Palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 apenas eu quero ler com vocês, que diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Na NVI diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Queridos, Paulo denomina aqui a igreja como coluna e firmeza da verdade. E o tema da nossa lição desta semana é comprometidos com a palavra de Deus. Ora, se é para estarmos comprometidos com a palavra de Deus, nada melhor que a igreja, que é coluna e firmeza da verdade. Como diz aqui na NVI, coluna e fundamento da verdade. Não há uma verdade maior em nossos dias que a palavra de Deus. E a igreja, como o corpo de Cristo, que é a verdade, né? A igreja é a única instituição sobre a face da terra que pode viver a verdade e sustentar essa verdade como uma coluna. Né? O que é que sustenta uma casa? A coluna. Então, mais do que nunca nesses últimos dias, a igreja está sendo convocada para ser essa coluna e firmeza, fundamento da verdade, para defender a verdade em um mundo enganado pelo pai da mentira, onde a mentira prevalece, mas nós podemos sustentar esta verdade. A igreja é convocada para ser como guardiã da verdade, cada dia se santificando através da palavra. A igreja tem a difícil tarefa de proclamar, de sustentar, de defender a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Lamentavelmente, vivemos dias de apostasia, né? Cada dia mais notamos o abandono da verdade por milhares de pessoas que se dizem cristãos, mas a igreja de Jesus, o apóstolo Paulo nos convoca aqui para que possamos continuar sendo esta coluna e firmeza, ou coluna e fundamento da verdade. E aí, o que é doutrina? Qual é o papel da doutrina na igreja? É algo que a gente precisa pensar. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, quando se diz culto de doutrina, ele diz adeus, já não vou lá, porque não sabe o que é doutrina, não entende o que é nem a palavra doutrina. Doutrina é uma palavra de origem latina,
cujo significado é conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Qual é o conjunto de ideias coerentes e fundamentais que são transmitidas no culto de doutrina? A palavra de Deus. Doutrina do latim, doctrina, significa ensino, instrução, dada ou recebida, arte, ciência, teoria, método. Não é? Assim, a doutrina é um ensinamento, uma instrução que alguém dá a outrem. Aliás, a palavra doutrina do latim é derivada de docere, que significa ensinar. Então, o culto de doutrina é um culto de ensino da palavra de Deus. Doutrina, portanto, é um ensinamento, um ensino, uma instrução que alguém que sabe, né, que recebeu a sabedoria do alto, então dá a alguém que não sabe, que pode ser chamado de aprendiz ou não, né, mas que está ali para aprender a palavra de Deus. Vemos, portanto, que pelo significado latino, doutrina, ensino, quando falamos em doutrina bíblica, estamos falando de quê? Do ensino da Bíblia Sagrada. É bem verdade que em alguns lugares, algumas pessoas deixam de ensinar a palavra de Deus e vão ensinar seus próprios conceitos ou preconceitos. E aí isso tem gerado muitos problemas ao longo da história. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, o ensino da palavra de Deus nada mais é que o ensino da palavra, o ensino de Deus ao homem. Então, quando se falar em doutrina, se fala no ensino, na doutrina, no ensinamento. Doutrina, portanto, é o ensino que Deus dá ao homem a partir da sua palavra, da revelação divina, daquilo que consta na Bíblia Sagrada. Ora, se a doutrina é a palavra de Deus, e esta palavra, como nos ensinou Jesus, é a verdade, São João 17,17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se estamos com a doutrina da palavra, se doutrina é o ensino da palavra, então é o ensino da verdade. Quando o apóstolo denomina a igreja de coluna e firmeza da verdade, ou coluna e fundamento da verdade, está dizendo que a igreja é essa coluna, ou seja, cabe à igreja manter, sustentar, não é, a doutrina da palavra de Deus. Primeira vez que surge a palavra doutrina na Bíblia, especialmente nas versões de Almeida, a revista, a corrigida, a fiel, a contemporânea, é em Deuteronômio 32:2. Ali, no Cântico de Moisés, consta a expressão goteje a minha doutrina. E é interessante, a palavra que é traduzida aqui, legás, tem exatamente esse significado de ensino, de instrução, não é? Tanto que a palavra é traduzida por ensino em outras versões bíblicas, como a tradução brasileira, a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional, não diz doutrina, diz ensino, porque exatamente a palavra doutrina, legás, quer dizer ensino, instrução. Nesse primeiro aparecimento da palavra doutrina na Bíblia, ainda que é em um contexto poético, né? Salomão está cantando aí ao Senhor, mas se percebe claramente que Moisés considera que todos os ensinos que havia dado e que era dado ao povo de Israel, ensinos estes que eram resultado da revelação divina ao próprio Moisés, constituíam ensinos que deveriam ser continuamente ministrados ao povo e representavam para este povo a sua própria fonte de vida, não é? Sua própria renovação, pois deveriam estes ensinos gotejarem, ou seja, pouco a pouco, de forma contínua e permanente, cair sobre o povo a fim de lhe dar vida, assim como a chuva e o orvalho pela manhã fazem em relação à terra. Alguém já perguntou, quando é que vai acabar com esse negócio de doutrina na igreja? Quando é que vai parar com esse negócio de se ensinar a palavra de Deus na igreja? Nunca. Porque a palavra, a doutrina, o ensinamento é como a chuva é para a relva. Se faltar o orvalho, se faltar aquelas gotas do orvalho da noite que cai sobre a relva, a planta morre. A relva morre, seca, perece, porque é o orvalho que dá vida. Assim é a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Esses crentes que se afastam da palavra de Deus, nesse período de pandemia, muita gente tem
Claro que até por questões de prevenção, pessoas que fazem parte do grupo de risco têm deixado de vir aos templos. Se eles lá onde estão não estiverem se apropriando da palavra, meditando na palavra, buscando ouvir de alguma forma a palavra, receber a palavra, pode ir ao encontro deles, estão mortos, perderam a vida espiritual, porque ninguém vive sem a palavra, ninguém vive sem o ensinamento da palavra. Por isso que Moisés disse: goteje a minha doutrina como orvalho sobre vós. Assim como a relva, assim como a planta precisa do orvalho, assim nós precisamos do ensinamento da palavra. Essa expressão de Moisés também mostra que a doutrina é algo que vem do alto, né? Que vem do céu, seja na forma de chuva, seja na forma de condensação de vapor de água, como a própria Bíblia corrigida chama de orvalho, mas que vem do alto, indicando que a doutrina não é de homem, mas é resultado de uma revelação divina, de um ensino vindo diretamente da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela não é produzida por vontade humana. A palavra de Deus já está dizendo, ela é de Deus. Ela é inspirada por Deus. Há uma expressão que Paulo usa, theopneuston, que quer dizer respirada pelo próprio Deus. Theopneuston, exatamente a respiração, o hálito de Deus está na palavra. Quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você recebe a palavra, você está recebendo o hálito de Deus, o orvalho de Deus, o sopro de Deus sobre a sua vida. A expressão de Moisés dá-nos a nítida noção de que o trabalho da doutrina é manter a vida e uma vida renovada no ser humano, que é comparada ao chuvisco sobre a erva e as gotas de água, o orvalho sobre a relva. Assim como a erva precisa do orvalho, da chuva, né? Assim como a relva precisa de gotas de água para sobreviver, assim precisamos da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Todos nós já divisamos pela manhã cedinho o orvalho que está a manter molhadas as ervas, a relva, mantendo-as bem verde, dando vida, vigor, exuberância, beleza. Eu gosto quando estou andando pelo sertão, mesmo sertão seco, né? Mas à noite cai aquele orvalho. E quando você de manhã cedo sai para andar, você vê a relva toda molhada, toda coberta com aquele vapor de água. É aquilo que mantém a vegetação viva. Moisés diz que é assim a palavra de Deus. Goteje a minha doutrina sobre vós. A doutrina, o ensino da palavra é como o orvalho sobre a relva. Glória a Deus. Os campos verdes pela manhã, né? Aquele frescor que sentimos quando encontramos em uma área verde, logo pela manhã, né? Que faz tão bem à saúde. É o resultado desta ação refrescante da chuva, do orvalho que Deus manda sobre a relva. Esse é o papel da doutrina em nossa vida espiritual. Refrigério para nossa alma, renovação das nossas forças espirituais, concessão de beleza, de prazer aos nossos corações e a todos quantos travam contato conosco. Eles percebem uma pessoa que é alimentada pela doutrina da palavra, que vive na palavra. Quando você tem contato com elas, você percebe aquela alegria, aquele frescor na alma, né? Aquele gozo perene. É efeito da palavra. Bem se vê, portanto, que, bem ao contrário dos que dizem que a doutrina torna o homem insensível a Deus, vemos que o papel da doutrina é precisamente o de nos conceder vida, vida abundante, refrescor, sensibilidade. Não vá nessa onda de alguém que diz que doutrina mata, que doutrina torna o coração insensível. Nada disso. Pelo contrário, quanto mais o ensino da palavra, mais nos tornamos sensíveis à voz de Deus. Por isso a igreja, na sua função de coluna e firmeza da verdade, ela faz com que o refrigério de Cristo alcance as vidas humanas. Ao defender a sã doutrina, a igreja não está fazendo outra coisa senão levar os homens ao amor de Deus.
ao consolo do Senhor, à felicidade, à dignidade de que o homem é tão carente, porque está separado do Criador pelo pecado. Mas a palavra lhe dá vida. Não é outro sentido da pregação de Pedro registrada em Atos 3,19, quando ele disse aos ouvintes que deveriam se arrepender, se converter, para que os pecados fossem apagados, e disse Pedro: e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, se converte para Deus, a Bíblia diz que seus pecados são apagados. E aí vem esse tempo de refrigério, de frescor, de harmonia, de felicidade pela presença do Senhor. E como manter essa presença? Como manter esse refrigério? É pela palavra. O refrigério pela presença do Senhor é algo que somente advém mediante o ensino da palavra, a ministração da doutrina. E Jesus mesmo afirmou que somente encontraremos descanso para as nossas almas quando aprendêssemos dele. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando você está aprendendo de Jesus, aí vem esse refrigério, vem esse frescor na alma que é produzido pela palavra. Refrigério, como sabemos, é o ato ou efeito de refrigerar. Sensação agradável produzida pela frescura, pelo consolo, pelo alívio de qualquer natureza, conforto moral. Então, somente através desse refrigério conseguimos ter a mudança de nosso caráter, tornando o nosso eu sem empenho, arrefecido, esfriado. Pois refrigério vem da palavra latina frigere, que tem, entre outros, significado de esfriar, perder o empenho, arrefecer. Então o homem está muitas vezes com a mente pegando fogo, a alma seca, torrada, mas o ensino traz esse frescor. Lá no Salmo 23, o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Onde é que o crente encontra esse refrigério para a sua alma? É na presença de Deus, é ouvindo a palavra de Deus. Jesus afirmou que para nós o seguirmos precisamos renunciar a nós mesmos. Quem não renuncia a si mesmo não pode ser discípulo de Jesus. Para renunciarmos a nós mesmos, tem que fazer com que o velho homem, a velha natureza, seja crucificada. E aí vai entrar exatamente a doutrina. É preciso que soframos a sã doutrina, suportemos a doutrina. Glória a Deus, nos submetamos a ela e ela vai produzir descanso em nossa alma, em nossa vida. Essa é a tarefa da ministração da doutrina, uma das missões destinadas pelo Senhor Jesus para a sua igreja. Glória a Deus. Então isto é maravilhoso, isto é glorioso, quando o crente exatamente ele busca a palavra de Deus para refrescar a sua alma, para alimentar a sua vida. A versão Almeida Revista e Corrigida menciona a doutrina em Isaías 42:4 para traduzir desta feita a palavra Torá, sendo seguida pela versão atualizada. Já a edição contemporânea e a Fiel Corrigida preferiram traduzir o termo por lei, mas como dissemos, supra o termo Torá. Embora tenha adquirido a conotação de lei, tem como seu significado de instrução, o de doutrina. Então, desde o Antigo Testamento, desde Moisés, passando pelos profetas, sempre o ensino da palavra teve essa conotação para o povo de Deus, de lei, de Torá, de ensinamento, de doutrinamento, doutrinação, e exatamente visando que a igreja mantenha esta coluna, esta firmeza, este fundamento da verdade. Agora, e o pentecostalismo em relação ao comprometimento com a sã doutrina? No capítulo 1 desse segundo livro de Timóteo, versículos 13 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 1, 13 em diante, ele diz assim, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto,
que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, indo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Paulo está aqui recomendando ao seu filho Timóteo. E eu acho lindo que nas recomendações de Paulo, ele já começa dizendo: conserva, Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Conservar é guardar, é manter. Conservar é preservar, é seguir, é imitar o modelo. Lembra que Paulo disse a Timóteo, guarda o modelo, sei o exemplo dos fiéis. Glória a Deus. Modelo, do grego tupo, significa imagem, ideal, padrão. O modelo, sãs palavras. Conserva o modelo, então conserva a imagem, o ideal, o padrão. Não pode mudar. Palavra não pode mudar. As sãs palavras, veja que são palavras genuínas. Sã, palavra sã aí quer dizer com saúde. Palavra genuína é a revelação original de Cristo e dos apóstolos. As doutrinas bíblicas ensinadas a Timóteo por Paulo eram doutrinas sãs, doutrinas verdadeiras. Timóteo devia conservar essas palavras com fé em Cristo e amor a Ele. Nunca apartar-se dela, não comprometê-las, mesmo se sua fidelidade para com elas importasse em sofrimento. Mas Timóteo tinha que conservar o modelo das santas palavras. Hoje estamos vivendo essa realidade. A ideia popular em moda é enfatizar que a experiência vale mais do que a doutrina, do que a palavra. Nunca a experiência foi maior do que a palavra. A palavra é a revelação divina. Eu conheço igrejas que abandonaram a palavra. Vocês conhecem? Há igrejas que abandonaram a escola bíblica dominical porque diz que a lição é muito arcaica, porque é baseada na Bíblia. Nós temos que se basear agora em revelações. Temos que se basear em experiências com anjos. Anjos que aparecem toda semana e trazem uma nova revelação para esses homens. E a palavra de Deus diz lá em Gálatas, capítulo 1, ainda que apareça um anjo do céu pregando outro evangelho, seja anátema, seja maldito, porque a palavra de Deus, ela permanece. Para sempre ao Senhor, diz o Salmo 119, 89, para sempre ao Senhor a tua palavra permanece no céu. Então, queridos, não podemos seguir essa moda popular que está aí, de valorizar mais a experiência, mais a visão, do que a revelação divina da palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4, 16, ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Olha aí, perseverar aí dá a ideia de persistir, de não abrir mão, como um boi rugindo no arado do carro, mas sem abrir mão, sem sair do seu lugar. Persevera. Portanto, fazendo assim, Paulo disse a Timóteo, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus. Nesses últimos dias, temos visto que muitos, por falta de conhecimento bíblico, estão sendo enganados pelas artimanhas, falsas doutrinas, falsas ideologias. Quantos jovens que estão indo das igrejas, acompanhando essas ideologias que estão sendo ensinadas nos centros acadêmicos. Quantos estão indo no relativo? E tudo é relativo, pastor. Se é certo para uma, mas é errado para outro. Se é errado para outro, é certo para outro. Tudo é relativo. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade absoluta é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade absoluta. Essas ideologias que estão surgindo por aí é exatamente para distorcer a palavra de Deus. Infelizmente, algumas igrejas pentecostais não priorizam mais o estudo sistemático da palavra de Deus, fazendo com que seus membros tornem-se presas
fáceis de falsificadores da palavra. Mais do que nunca precisamos permanecer na doutrina. Precisamos nos manter firmes e fiéis às Sagradas Escrituras, a fim de que possamos desmascarar os enganos de Satanás. A palavra-chave aqui é doutrina, ensino, instrução dos princípios bíblicos. Agora, doutrina não é grito, doutrina não é desabafo, doutrina não é afrontar as pessoas, é confrontar o pecado. E a palavra de Deus faz isso muito bem. Então, essa lição vem nos mostrando que devemos estar comprometidos com a palavra. A palavra ensinamento no grego é didaquê, é ensino, é instrução, é confrontar o pecado com a palavra. É isso que edifica a minha vida. Como manter, pastor? Como conservar essa doutrina autêntica? Como conservar a doutrina pentecostal? Moisés recebeu um modelo, está lá em Êxodo 25. Na casa de Deus tudo deve ser feito pelo modelo. Conforme tudo quanto eu te mostrar, Moisés, para fazer, faça conforme o modelo do tabernáculo. E para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O altar de bronze tinha um modelo. O altar de bronze é o culto. O culto tem um modelo. O incenso, palavra da oração, da adoração, tem um modelo. Casta e sal, vida de testemunho, é o modelo. Não podemos se afastar do modelo. Por isso Paulo dizia, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Então a igreja, mais do que nunca, precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos em um tempo de apostasia, estamos em um tempo difícil, não é? Tempo de falsos mestres, falsos profetas, tempo de heresia, falta do ensino bíblico no meio da igreja pentecostal. Mas nós precisamos conservar a sã doutrina, manter a sã doutrina, né? William Barclay diz que a igreja deve ser a guardiã da sã doutrina. Por quê? A igreja deve ser a guardiã, porque ela é a coluna e firmeza da verdade. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa lição possa nos fazer cada dia assumir este compromisso com a palavra de Deus. Há muitos movimentos hoje tentando destruir o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Por isso precisamos com urgência manter o modelo da sã doutrina, da genuína doutrina, da autêntica doutrina que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, guarde esta reflexão no seu coração. Vamos de música, vamos de hino, daqui a pouco voltaremos para orar com você e por você. Aleluia! Que a tua vida, querido, seja uma oferta agradável ao Senhor. Ser uma oferta agradável, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
minha vida. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim. Completa, completa, Senhor, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Até que o mundo possa ver, ouve. Até que o mundo possa ver tua glória. Deixa a glória de Deus, querido, brilhar em ti. Até que o mundo possa ver. Até que o mundo possa ver. O quê? Tua glória em meu rosto. Só as vozes masculinas, eu quero ouvir. As vozes femininas. Até que o mundo possa ver. O quê? Tua glória em meu rosto. Pra finalizar todos juntos. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Agradecendo por esses momentos juntos, onde meditamos na santa palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que possamos juntos permanecer comprometidos com a palavra de Deus. Olha, quando Paulo disse a seu filho na fé Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras, era exatamente isso. Timóteo, permanece comprometido com a palavra. Que Deus ajude. Não está fácil. Não está fácil. Quando se prega a verdadeira palavra, hoje há uma resistência. Nós já estamos vivendo aqueles dias que o apóstolo disse que ia dar comichão nos ouvidos. Há uma tradução que diz granguena. E a granguena é uma doença terrível, né? Outra tradução diz uma coceira aguda nos ouvidos. As pessoas já estão tendo essa coceira, essa granguena nos ouvidos, quando ouvem a verdadeira palavra de Deus. Mas nós não vamos mudar. A verdadeira igreja de Cristo, ela é coluna e firmeza da verdade. Coluna e fundamento da verdade. Se existe uma instituição na terra que deve estar comprometida com a palavra, é a igreja do Senhor Jesus. Enquanto a igreja estiver comprometida com a palavra, o Senhor Jesus continuará operando em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos por este momento tão especial, quando meditamos na tua palavra, Senhor, falando desse tema tão maravilhoso, comprometidos com a tua palavra. Abençoa cada escola, cada aluno, cada professor, cada superintendente, que ao estudar esta palavra, Senhor, realmente se comprometam com a mesma, e que em tudo a tua palavra tenha preeminência, tenha primazia, que a doutrina seja como o gotejar do orvalho, da chuva sobre cada um de nós, para que tenhamos vida, para que tenhamos verdor, para que possamos produzir frutos para a glória do teu santo nome.
É o que pedimos e agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Foi bom estar com você esses momentos. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Que a palavra de Deus continue chovendo, caindo como gotas sobre você. Para que você tenha vida, para que você seja frutífero, para a honra e glória do nome de Jesus. Nos visite em nossos templos. Venha assistir os nossos trabalhos. Nos acompanhe através deste portal. Deus tem muito mais para falar ao seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande,